Boa tarde, segunda-feira, 16 de maio de 2016. Novamente o Ação e Reação, seu programa aqui da TV Com. Lembrando aos telespectadores que esse programa vai ser reprisado às 11 horas e também à meia-noite e meia. Hoje, no dia do Gari, um abraço para os garis da cidade de Santos, da Baixada Santista. Hoje, no dia 16 de maio, eu recebo aqui o Dr. Clemente, diretor-presidente da Multimagem e médico radiologista, né? Eu ia falar médico de imagens, né? Imagem mesmo. De imagem. Porque agora não é só raio-x, agora é ultrassom, ressonância. Tem né? gente que chama de imagenologia, quer dizer, a radiologia, imagenologia, porque se você pegar o pé da letra, a radiologia é só raio-x, né? Como Isso. hoje você tem dezenas de métodos diferentes, há quem chame de imagenologia. E os mais antigos odeiam essa palavra e preferem ainda que seja radiologia. Quer dizer, quando você, há muito tempo, há 20 anos atrás, o cara formava, fazia especialização, ele era radiologista. Basicamente, radiologista. E quando o ultrassom entrou no meio, ele ainda continuou sendo radiologista também? Começou radiologia. Aí foram aparecendo um monte de métodos, aí alguns chamaram de imagenologia, que continua ainda. Mas a maioria das pessoas ainda gostam do termo radiologia. Mas acho que imagenologia fica melhor, né? Porque o cara mexe com ressonância, com tomografia, com raio-x, com ultrassom, dá uma ideia de mais, né? Médico de imagens, amplo, né? É mais amplo, é. A imagenologia é mais amplo, porque hoje você tem raio-x, tomografia, ultrassonografia, biópsias, densitometria, mamografia, ressonância magnética, PET scan e por aí afora. Então, o número de especialidades foi aumentando ao longo do tempo e o nome imagenologia realmente abrange mais essas situações. Entre os radiologistas, Clemente, tem aquele que faz tudo, faz ultrassom, faz PET scan, tudo, ou de uma certa maneira começou também a ter dentro da radiologia as especializações. Ó, Clemente, eu vou trabalhar na sua clínica, eu sou radiologista, estudei tudo, mas eu gosto de fazer ultrassom. Outro, Clemente, eu sei fazer tudo e tal, mas meu forte é PET scan. Existe isso ou todo mundo toca piano, flauta, guitarra? Não, uma pergunta interessante essa. Não, isso que eu queria entender, porque quando o cara formava, era radiologista. Depois todo radiologista foi ser ultrassonografista. Só que agora o negócio com radiologia, ultrassom, PET scan, tomo, ressonância, então o cara chegar lá para pedir emprego, ó, eu formei na USP, formei na Federal do Rio, estou aqui, fiz 3 anos de especialização em imagem e tal, aí ele vai tocar tudo ou ele tem uma área afim, uma área mais assim, ou ele vai tocar tudo? O meu grupo tem 32 radiologistas, mas o único que faz tudo sou eu. Né? Até porque... Velha escola, né? Velha escola, eu comecei, tinha um raio-x, aí depois eu fiz 6 anos de residência. Então, assim, exatamente pela necessidade de evolução, você vai fazendo, eu fiz 3, depois mais um, fora os cursos que são mais compactos. Você foi obrigado, né? Pela evolução. Obrigado. Na minha clínica também. Eu, meu irmão, os mais antigos, a gente receita remédio humano, por exemplo, se eu conversar com o médico, você pode falar qualquer remédio humano porque quando eu formei, só tinha Drontal, que era o vermífugo veterinário. O resto era tudo remédio humano que é testado nos animais. Adaptado, então, né? Por exemplo, eu receito remédio humano, homeopatia, fitoterapia e veterinário, que tem uma gama enorme hoje em dia. Um veterinário novato, ele não conhece tanto da medicina humana. Ele vai conhecer um Dramin, omeprazol, um remedinho que a mãe dele toma e tal. Mas se você falar para ele assim, um remédio, por exemplo, de coração, algum remédio para o coração, algum remédio, por exemplo, um remédio assim mais específico humano, ele já não conhece. Por quê? Porque ele já foi... Quando ele formou, já existia uma gama de remédios veterinários para ele trabalhar. Então ele não precisou trabalhar com a medicina humana quando eu, como comecei, que só tinha um vermífugo veterinário, o resto era tudo remédio humano. E aí foi acontecendo isso no grupo. O grupo vai ficando cada vez mais seletivo. Então, tem gente que faz raio-x e ultrassonografia. Tem gente que só faz tomografia e ressonância. Tem gente que só faz ressonância. Tem gente que só faz ressonância ósseo-articular. Então, não só... ficou especializado como super especializado. Quer dizer, na sua clínica tem uma pessoa que faz ressonância só de osso? Só de osso, só de tórax, abdômen, só de cabeça e pescoço, só de neuro. Ele tem uma noção de tudo, é evidente, não, né? Se faltar um ultrassonografista, ele quebra um galho lá, mas não é o ideal para ele, né? Não, mas às vezes nem ultrassom faz. Porque ele já está há muito tempo fazendo aquilo, já até esqueceu as noções. Ele faz tudo de ressonância, tudo de tomografia. Até pode fazer. Ele interpreta um ultrassom bem feito, mas ele não tem mais aquela coisa de fazer. Não tem mais aquela habilidade que requer muito treino. Né? O ultrassom, você sabe, você usa muito para animal, ele é médico dependente. Né? Se o operador da máquina
não tiver um conhecimento, ele não obtém boas imagens, ainda que tenha um excelente equipamento. Não é? Certo. Você pega lá na tua clínica mesmo, o ultrassonografista que faz os exames lá dos animais, ele pode ter um equipamento de ponta, e você tem equipamento de ponta lá mesmo. General Electric, o login 6, né? É o 6. Então. Mas se não tiver um operador... É dependente. Bom, não adianta nada, você não vai ter boas imagens, porque a imagem é construída pelo operador. Lógico. Né? E se o aparelho for ruim, também você pode ter um bom operador, que também é complicado. Pegar um portátil, ele não vai ver pancas, tudo, né? Complicado, né? Agora, realmente, eu acho que é por isso que às vezes é difícil. E você pega... Eu mesmo, na área médica, às vezes alguém me leva lá, exame de cachorrinho. O cachorro, um raio-x, uma tomografia, ultrassom. A imagem é igual ao do ser humano. Então tem que imaginar o seguinte, com pequenas diferenças ali de anatomia, mas basicamente é tudo igual. Tudo igual. Quem faz uma boa interpretação do humano faz do animal, a mesma coisa seria o inverso. Né? Por isso que ela se torna médico-dependente. Lógico. Ô Clemente, hoje o Temer está tendo uma reunião com os sindicalistas, né, tirando a CUT, para tentar ajustar essa questão da Previdência. Né? Essa questão é uma questão que todo mundo fala, mas ninguém mexe. Você acha que o Temer acerta? Ó, o Temer aí bacana, né? Então, você acha que o Temer acerta quando ele faz começar pela reforma previdenciária, né? Ou teria que ser feita a reforma política, ou cada uma vai se formatando de um jeito e todos vão chegar lá na frente juntas? Eu acho que vai ter que andar tudo junto. Agora, é impossível. Olha, na verdade, essa reforma previdenciária deveria ter sido feita na década de 60, no máximo na década de 70, que foi o que fez o Chile, por exemplo, na década de 70. Não é possível você ter um rombo de 85 bilhões a 90 bilhões ano. O que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte, existe um rombo, alguém tem que pagar esse rombo. É o próprio trabalhador que paga esse rombo através de impostos distribuídos aí pelos alimentos, por um imposto de renda que não tem correção, por uma taxação maior das empresas, sim, para cobrir esse rombo. E graças a Deus ainda que nós temos um investimento estrangeiro direto no Brasil bastante grande, por volta aí de 60 bilhões ano de dólares, né? O que, de certa forma, cobre parcialmente esse rombo. Mas também nós temos déficit em conta corrente, em conta externa, que é difícil compensar. Então é importante que os sindicalistas também entendam que não existe mágica. Eu, por exemplo, eu sou favorável ao aumento da aposentadoria, a idade para a aposentadoria. Eu acho que tem que ser assim. Não dá para alguém... Quem já está por exemplo, quem já começou também para a regra, porque eles pegam a regra, por exemplo, para quem já está quase para se aposentar, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa está para se aposentar, quer 2 anos, muda, né? Assim, também pegaria quem já está para se aposentar ou não tem outro jeito? Eu acho que tem que ser, eu acho que você defende alguma coisa. Por exemplo, eu vou defender o meu lado, por exemplo. Eu agora estou aposentado. Mas eu fiz questão de aposentar com 65 anos, não menos. E eu podia. Eu tenho até aposentadoria especial, eu estou na radiologia. Eu podia ter aposentado com 25 anos de contribuição. Eu fiz quase 50 de contribuição. Eu não achei ruim. Foi uma escolha minha, comigo mesmo. Já que eu defendo isso, vou fazer para mim também. Ótimo. Então, eu acho que tem que ser um mínimo de 65 anos. As pessoas vivem hoje 85, 90, 100 anos. Não há como custear uma previdência aposentando aos 50 anos, aos 55 anos. Também não acho que tem que ser menor para a mulher. A mulher vive mais que o homem. Então isso é uma contradição que realmente vai sangrar os cofres públicos. Os 95, 90, né? Eu acho que tem que aumentar sim. Não tem outra saída, senão os nossos filhos ou netos não terão condição de receber aposentadoria. Eu faria um outro tipo de coisa. Mas eu acho que... aquele advogado trabalhista que veio aqui no programa, o Pardal, ele fala que a Previdência é rica, que o dinheiro da Previdência é usado para outras coisas, né? Ele defende... Não é. A opinião dele, ele acha que a Previdência é rica, né? Ele está totalmente errado. A verdade é o seguinte, não tem dinheiro, todo ano fecha negativo, não existe desvio, não, da Previdência, não. Existiu do CPMF, ou de outros setores, não da Previdência. A Previdência é deficitária. Quando você vai fazer uma Previdência privada, por exemplo, num banco, você pode até escolher a época de aposentar, mas é proporcional à sua contribuição. Não dá para você contribuir com 1.000 e querer 1.500.
ou 2 mil que ele... Não, você contribuiu com 1.000, 30 anos, você vai receber 1.000 lá na frente ou um montante. Se você contribuiu com 1.000, 10 anos, eles vão te pagar 300, claro, 500. O que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, aplica o seu dinheiro, às vezes bem aplicado, às vezes mais ou menos, em geral bem aplicado, os bancos, mesmo os bancos privados, e ele já faz uma avaliação, quanto que é, vamos dizer, a projeção do brasileiro para morrer daqui a quanto tempo? 78 anos? É menos que isso, mas vamos dizer 80? No Japão é 85, é 90? Então é o seguinte, ele faz uma projeção, ou para você fazer saque corrigido, ou então para você se aposentar, ele já calcula mais ou menos na linha média o que vai dar, e aí é proporcional à sua contribuição. E ele ainda cobra a administração do teu recurso. Ou seja, ele nunca tem perda. Não existe uma taxa de carregamento, a administração ele vai cobrar. Então, não tem como ser de outra forma. Ou faz isso, ou vai quebrar. Cubatão passa de estado de calamidade para alerta. Um dos últimos atos da ex-presidente Dilma Rousseff, né, ou presidente afastada Dilma Rousseff, como queiram, né, foi liberar 3 milhões para o município de Cubatão. Não esquecendo a Márcia Rosa, que também era do PT, né, fez uma gestão. Então, hoje o sistema de Cubatão de saúde passa de calamidade para de alerta, né? Então, durou apenas 48 horas o estado de calamidade pública decretado pela prefeita Márcia Rosa. Com os 3 milhões injetados, né? Cubatão, que hoje tem um sistema de saúde que atende, além dos cubatenses, também os acidentados nas estradas e também muita gente da zona continental de São Vicente, né? Então, a Márcia Rosa reclama que o hospital existe uma superlotação em virtude de pessoas que não são da cidade, aquela questão toda da metropolização, né? Olha, nós estamos tocando num assunto muito interessante hoje, eu acho que é bom até caminhar para isso mesmo. É preciso que os prefeitos, de uma forma em geral, eu vou falar em nível Brasil, aprendam a gerenciar. É gestão. Não dá para você contar com uma receita que não existe. Ah, não, olha, nós programamos para o próximo ano uma receita de 2 bilhões. Na verdade, é irreal. Às vezes é 1 bilhão e 600. Ou é de 1 bilhão e, na verdade, o real é 800. Então, não dá para trabalhar com coisas que não são consistentes, que não estão na mão, que não são reais. Você começa a fazer uma programação errada. Normalmente, o custeio da máquina pública é muito alto. Você tem pouco dinheiro para investimento. Então, você vai ter aí 2%. Alguns municípios têm, no máximo, 5% de sobra para investimento. Paga salário, paga saúde, educação, funcionários, agregados, enfim, sobra 5% para investir. No máximo 5%, alguns sobram 2%. Se você fez uma projeção errada de 10% a mais ou 10% a menos, você já está no vermelho. Se esse prefeito montar uma loja de 1,99, fecha. Vai quebrar. Quebra a loja. Então, gente, vamos trabalhar com realidade. Isso vale para o município, vale para o Estado e vale para o governo federal. O que o PT fez? Quebrou o país. Por quê? Porque estava gastando mais do que arrecadava e continuava insistindo nessa forma, em fazer benefícios, né, isenções de impostos tributários, que muitas vezes era fraudulenta, e hoje nós estamos descobrindo isso através daqueles recursos do CARF, que aconteceu com dezenas de empresas, e aí está a Caoa no meio, está as indústrias automobilísticas de uma forma em geral, até bancos estão envolvidos nisso aí. Quer dizer, não dá para administrar. Até em casa, a dona de casa sabe que se gastar mais do que arrecada, mais do que o dinheiro que tem, vai entrar no negativo e vai para o Serasa. Então, vamos aprender a gerir. Não vamos fazer apenas aquele apelo que se faz em países tipo Venezuela, Bolívia, Equador, Nicarágua, que são países Cuba, que trabalham com populismo. Tem que acabar com o populismo, né? O socialismo é uma coisa que não deu certo no mundo todo. Haja vista a própria China, que tem um cunho capitalista muito intenso, talvez seja um dos países hoje que tem um cunho capitalista maior de todos. Superou o americano, né? Superou o americano. E olha os exemplos. Quem são os países grandes? Tigres asiáticos. Quem são os países grandes? Estados Unidos, Canadá. Alemanha, Canadá, França, Inglaterra. Então, são países capitalistas, com cunho, com uma vertente socialista. É muito diferente isso aí. E quem não aprendeu a administrar, se danou. Então vamos lembrar da Alemanha. A Alemanha talvez seja o país
da União Europeia, o mais equilibrado, exatamente porque... Passou por 2 guerras, foi destruído e conseguiu se levantar rápido, né? E a Angela Merkel, quando todo mundo falou lá em gastar mais dinheiro, não, aqui não. Vamos adaptar as condições para que a gente faça um controle fiscal adequado para que depois a gente possa crescer, mas crescer com consistência, né? E isso não aconteceu no Brasil. Imigração, só vamos pôr o que der, não vamos encher o país. Né? Já Merkel foi dura, ela colocou gente, mas não deixou ficar uma bagunça lá, né? Ah, sim. Quer dizer, então eles têm uma... Porque esses países estão muito mais desenvolvidos, né? Por exemplo, eu vi que tem um estado aqui, acho que até é mentira tal, mas que 30% da população ganha bolsa. Essas bolsas são importantes para o cara que está na miserabilidade, né, Clemente? Mas gente ficar ganhando bolsa 2, 3, 4 anos. Ah, quantos concursos você fez? Nenhum. Quantas filas de emprego você foi? Nenhuma. Né? Pessoa saudável chega a ser um absurdo, né, Clemente? Então, essas bolsas que o PT, de uma certa maneira, que foram importantes, começou com o Fernando Henrique, resolveu o problema social, quem está na condição de miserabilidade, é importante. Agora, essa continuidade dessas bolsas para as mesmas famílias sempre, aumentando esse leque e, de uma certa maneira, não dando a vara para ensinar o cara a pescar, aí é brincadeira, ficar oferecendo só o peixe... Isso é populismo, né? Populismo que foi o que o PT fez para aumentar pessoas ao Bolsa Família, por exemplo. O Ronald Reagan, que foi um dos melhores presidentes americanos, juntamente com o Bill Clinton, ele falava, eu tenho até um vídeo dele aqui no celular, que você mede o sucesso de um governo pelo número de pessoas que saem dos programas sociais e não pelos que entram. Então, quando aumenta pessoas com algum benefício social, como o Bolsa Família, aumentou o número de 5 milhões para 10 milhões, para 12 milhões, isso é um atraso, isso mostra o quanto o país é pobre. É pobre de dinheiro, pobre de cabeça, pobre de gestão. Porque você teria que medir o seguinte, ir lá na televisão, isso seria importante a Dilma e o Lula ir lá na televisão e falar, olha, nosso sucesso é fantástico. Nós saímos de 20 milhões de pessoas do Bolsa Família para 10 milhões. E nossa meta para daqui 5 anos é que seja apenas 5 milhões no Bolsa Família. E esses 15 milhões que saírem, nós vamos capacitamos todos claro. Eles estão ganhando, nós fizemos empréstimos para eles estão conseguindo pagar esses empréstimos com novas firmas. Quer dizer, está ganhando mais, gerando movimento na economia. E, consequentemente, todo mundo está sendo beneficiado com isso. E desses 15 milhões saíram, 2 milhões já estão pagando impostos, quer dizer, uma coisa bacana, né? Um gráfico bacana. Não ficar cada 20 milhões, 25, 30... Pensando na próxima eleição. Não pode ser assim, né? Não pode. Eu acho que quem escolhe o setor público, que quer realmente fazer um trabalho público, ele tem que pensar país. Ele não pode pensar, eu quero continuar mais 16 anos, 32 anos, que era a meta do PT, né? E assim por diante. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser desprendido. Por isso que, independentemente das acusações do Michel Temer, eu não quero comentar isso, a suspeita sobre ele, parece que a Procuradoria-Geral da República já arquivou isso, era legal, mas independentemente de ser real ou não quero questionar esse lado. Mas as medidas que ele está tomando realmente são medidas muito, muito boas. O Henrique Meirelles é um cara fantástico. As medidas que estão sendo tomadas são dolorosas, e isso vai doer para a gente, para a pessoa física, para a empresa, mas é o caminho correto. Sem esse caminho não há como ter crescimento, não há como tirar o país do atoleiro. Então eu realmente defendo, essas medidas são fantásticas, e eu dou parabéns realmente a esse início de governo interino, porque certamente vai superar todas essas dificuldades e erros que foram cometidos pelas gestões do PT. Clemente, cerca de 70% das decisões médicas, né, hoje se baseiam além do exame clínico, exames laboratoriais, né, tipo tanto radiológicos como hematológicos, enfim, né. E segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, existe uma pressão dos planos de saúde para evitar a solicitação de muitos exames, né? Então, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica confirma a pressão e ressalta a importância dos exames para o diagnóstico correto dos médicos. Você, como médico, né, apesar de você estar com um hospital de diagnóstico, existe essa pressão por parte de algumas operadoras ou não chega para você isso? Não, existe sim. Existe pressão de muitas operadoras sobre o médico para não pode pedir exame. Quer dizer, é uma coisa absurda. Eu acho que se ele não confia no médico que está credenciado, ele deve descredenciar essa pessoa.
Mas ela não pode fazer isso, porque eu acho que pode ser que exista um exagero de um lado de pessoas que não têm uma formação adequada. Mas, por outro lado, tem as pessoas que têm boas formações, que necessitam de um exame e hoje fica com dificuldade de pedir, fica com medo de pedir, e o único prejudicado na ponta, quem que é? É o paciente. Né? Então, acho que não deve acontecer isso. Nos Estados Unidos não existe esse tipo de coisa. Ou o médico é aceito naquele plano, que na verdade lá é seguro-saúde, e aí ele tem autonomia, ou então não pega esse médico porque ele é um cara que supostamente não tem a competência para que ele possa pedir exames dentro de um protocolo específico. Né? Então existe sim, eu acho que a própria ANS tem que cair em cima desses planos que fazem esse tipo de jogo, porque não é possível que sempre arrebenta lá no coitadinho. E é isso, a gente só vê, no Fantástico apareceu ontem, né? As dificuldades. A Márcia Rosa, sabiamente, inclusive, clamou aí por mais conseguiu os 3 milhões, teve habilidade para conseguir os 3 milhões no apagar das luzes da Dilma, ela mandou o dinheiro para a Márcia Rosa. Mas ela foi hábil, ela foi hábil. Eu hábil. Parabenizo mesmo a Márcia Rosa pela habilidade com que levou isso. Tem que ser assim mesmo, acho que tem que forçar a barra às vezes, porque nem sempre, ou o Estado, ou no caso a Federação, entende essas necessidades. Né? É claro que tem desvio sim, tem superfaturamento, a gente sabe que tem isso aí, mas cabe ao gestor evitar que isso aconteça. E não, por outro lado, punir um município ou um Estado por coisas que ele não cometeu. A Márcia Rosa teve habilidade, né? Porque ela conseguiu bem ou mal, porque tudo acaba caindo no município, né? Cai tudo pro Paulinho, pro Billy, pra Márcia Rosa, pra Antonieta, cai tudo lá, porque nós impostos, 60% vão pro governo federal, 25% pro Estado e 15% pro município, onde tem que fazer tudo, né? O município tem que dar escola, educação, tem que cuidar da saúde, quer dizer, tudo estoura aqui, né? Então a Márcia Rosa teve habilidade para buscar recurso federal, né? Não teve habilidade. Agora, evidentemente, é um ano difícil, né? Vai ser um ano difícil, vai continuar, não acredito, o próximo ano também vai ser um ano difícil ainda, mas eu acredito que a gente, nesse ritmo, a gente retoma o crescimento no próximo ano, o que vai ser importante para todos. Né? Não existe emprego sem crescimento, não existe renda sem crescimento, e não existe país saindo do hoteleiro sem crescimento. É preciso que realmente o país se desenvolva, que os empresários acreditem para fazer os respectivos investimentos, para que possam dar emprego e futuramente a gente falar, que bom, né? Porque eu acho que essa troca realmente foi muito boa. Ontem eu encontrei com o Nelson no Gonzaga, né? Já tinha encontrado com o Nelson na comemoração do Augusto, né? Clemente, a sua esposa, o Dr. Colombo Barbosa, a Marinilda Canelas com o marido, com o Mário Leite, né? O dentista, o Durval Capfilho cobrindo o evento, vários funcionários aqui da TV Com. E eu consegui, o Nelson estava chateado no domingo, né? Porque no Hospital Santa Maggiore morreu aos 85 anos o famoso cantor Calbi Peixoto, né? Calbi Peixoto, que nos deixa aos 85 anos, né? Ele com uma extensa legião de fãs, né? E o Nelson Rodrigues era um fanático pelo Calbi Peixoto. Eu gosto. Ficou muito sentido, né? E a gente fica, né? Deseja para a família aí, nossos sentimentos aí, né? Desse grande astro brasileiro. Na verdade, realmente ele foi uma pessoa que marcou a época, né? Eu acho que fez uma história bonita, realmente uma voz fantástica, até recente cantando aí, aparecendo na TV e tal, realmente deixou um legado muito importante para as futuras gerações de cantores. Quando eu cheguei, eu já ia a Gisele e a Daiane estavam ouvindo a música Conceição aí no estúdio da TV Com, né? Estavam ouvindo, recordando o Calbi Peixoto. Bom, Clemente, questão do dentista de 37 anos que é suspeito ser o maníaco da peruca, né? A família da Clínica Dentária Americana foi dizimada aí, né? Por esse maníaco, né? Foi. Parece que já tem o nome dele aqui, certo? É o doutor, como é que é o nome dele aqui? Já anotei o nome dele aqui. O doutor Flávio do Nascimento Graça, que está de prisão decretada, mas está foragido, né? Então o doutor Flávio aí, parece que ele tinha uma clínica em São Vicente, e quando a Clínica Americana montou lá, parece que começou a dar um déficit na clínica dele, e aí ele tomou essa atitude aí de assassinar vários integrantes, inclusive uma tentativa de
uma tentativa de assassinato numa ex-funcionária sua que era esterilizadora, né? E essa conseguiu de uma certa maneira. Então a gente tem que parabenizar a Polícia Civil, né? Porque é um crime aí que estava intrigando as pessoas, né? Pleno Gonzaga, pessoa de peruca, indo lá e matando várias pessoas da mesma família, da mesma clínica, uma coisa assim surreal, né? E a Polícia Civil, através do seu sistema aí de estudo, de aprimoramento, conseguiu decretar já quem é o autor desses crimes, né? O Flávio do Nascimento Graça, dentista, que é o serial killer, está foragido e sua prisão está decretada. Mas foi uma coisa realmente que chocou muito, né? Acho que todo mundo, a tribuna anunciou isso. Ele matou 3 pessoas da mesma clínica. Não, e todo mundo com medo, muito. Depois, quando matou a primeira pessoa, quer dizer, todo mundo ali entrou em pânico, e mesmo os clientes ficaram com medo, porque a tribuna publicou realmente o que aconteceu e tinha que publicar. Mas o fato é que as pessoas passaram a ter medo de frequentar a própria clínica, né? Pô, se já começa... Se tem um acidente na tua clínica que não é culpa sua, graças a Deus não aconteceu nem na minha nem na sua, um acidente, a pessoa cai, se machuca, sei lá, alguma coisa, alguém é atropelado no estacionamento, alguma coisa já é ruim pra caramba, né? Já é ruim, imagine 3 assassinatos assim dos médicos, o cara vai, pô, eu vou estar lá tratando meu dente, o cara vai lá me dar um tiro, pega em mim, o cara fica preocupado, né? Não é isso? Isso dificulta, acaba, né? Eu acho que as pessoas já vivem com medo hoje, quem que não vive? Né? Se acontece um lance desse aí, realmente fica muito complicado, as pessoas se afastam, mas eis que tem um final bom, pelo menos, no sentido de que descobriu o autor, né? Que está nos encalços dele. Setor de homicídios, a delegacia especializada anti-sequestro, está de parabéns, a Deas de Santos, aponta o dentista Flávio do Nascimento Graça. Pode colocar a foto dele de novo? Coloca a foto dele de novo, se alguém tiver contato. Seria o serial killer da peruca. Ele que tem 37 anos e é cirurgião dentista. Prefeitura de São Paulo, Clemente, decreta débitos de Temer relativos à IPTU. Acho que é uma notícia meio boba, até porque um débito de R$ 1.800, um débito de R$ 3.300, referente à casa dele, a rua Flávio de Moraes Queiroz, no Pacaembu. Essa é uma maneira de pegar no pé. Provavelmente esqueceu de pagar um mês. O cara ganha mais de R$ 30 mil ali só do negócio. É uma pessoa bem de vida. Ele é uma pessoa que não precisa disso. Provavelmente esqueceu de pagar lá um mês o imposto. E aí as pessoas aproveitam a oportunidade. Diz que tem uma cobrança litigiosa na vara de execuções fiscais municipais, né? Mas eu acredito que 5 mil reais para uma pessoa que é deputado, né? Agora, mas às vezes é uma cobrança indevida. Você deixa politismo mesmo. Está discutindo na justiça. Está discutindo, acho que não achou pode... que o valor foi indevido, que foi indevido, está discutindo, né? Então, não pode ter retaliação. A verdade é o seguinte. E outra coisa, se você estivesse devendo IPTU, é uma coisa que ele pode pagar no refis também, né? Tem gente que tem um problema momentâneo e paga no refis. Não quer dizer que seja uma coisa assim ilegal, né? O cara não está pagando, mas ele continua sendo cidadão por esse motivo, não, né? Porque isso aí parece mais uma notícia para vender jornal. Porque 5 mil reais para para uma pessoa que é presidente da República, foi 15 anos líder do PMDB, eu acho que isso aí a gente sabe que o Temer tem uma condição de vida boa, tem uma vida, né? É uma pessoa muito culta, é uma pessoa que escreveu vários livros, quer dizer, é uma pessoa que tem uma vida estabilizada, não é uma pessoa que vai ficar brigando por causa de 3 mil reais. Então, deve ter sido ou alguma coisa inconsistente com o valor. Ou mandou alguém pagar, não pagou, ou inconsistente está discutindo, né? Então não dá para levar isso em conta, não. Ontem tivemos a prova dos 10 quilômetros da tribuna, participação de muita gente, até um telespectador mandou a foto. Você estava bonito lá, viu? Eu estava bacana lá corri pela UP, um abraço para o doutor Nível, que é o presidente da UP lá, né? Pusemos 600 pessoas, Nível Veloso, professor, que dizia que a aula dele não era uma aula, era um show, né? Então, a UP com 600 pessoas lotou o Palácio da Polícia. Olha que bacana, Zé Machado aí, completando a prova com um bom tempo, exibindo sua medalha, ele que assiste a TV Com todo dia, né? E foi uma prova bacana, né? Muitas pessoas participando, mais de 20 mil pessoas, né? Então, parabenizar nossa co-irmã Sistema Tribuna de Comunicação pelo evento, né? Então, acho que é um evento que tinham pessoas de Presidente Prudente, do Mato Grosso, conversei com uma senhora de Avaré. Então, uma prova que traz muita gente para Santos, a gente tem que parabenizar o Sistema Tribuno e sempre tentar estudar rotas de fuga para ambulâncias, tal, para que a cidade não sofra nenhum impacto
Ou seja, que a prova só traga benefício e não prejuízo para a cidade, né? Mas eu acredito que a prova é muito importante, marca para a cidade, né, Clemente? Não, eu realmente ia falar isso aí. Tem que parabenizar a tribuna por esse evento cada vez maior. Eu acho que tem todos os aspectos positivos, né? Além de incrementar o comércio local, são pessoas de fora, como você falou. Ela chama atenção para uma coisa que é muito importante e que as pessoas hoje não estão dando muita bola. 2/3 da população hoje estão acima do peso, e porque não faz nenhum tipo de atividade. Então, esse tipo de prova é uma coisa importante, é um apelo muito interessante, porque chama as pessoas para o exercício físico, para atividade. Poderia ser a corrida, poderia ser a caminhada, mas chama atenção para isso. Então, quando você tem 20 mil pessoas participando, certamente é o caminho correto, e ela está dando um bom exemplo para que as pessoas sigam esse caminho. Parabenizar todos os atletas, as academias, a UP, que foi a que pôs mais gente para correr, mais de 600 pessoas, né? Fazendo um mar vermelho muito bonito. O seu Nil Veloso, que é um professor universitário que hoje está investindo em academias da família e que tenha muito sucesso e que as próximas corridas possam trazer mais gente para Santos também, divulgar nossa cidade, as belezas da nossa cidade, tudo, os restaurantes do Gonzaga, Boqueirão, todos lotados, né? Então acredito que foi bom para todos e que a gente consiga trabalhar no esporte, que o esporte é saúde. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao Ação e Reação nessa segunda-feira de 16 de maio, dia do Gari. Hoje com a presença do Dr. Clemente, da Multimagem. O Dr. Jorge Tadeu Rogas, diretor da Home Life, não pôde comparecer em virtude de uma emergência. Pô, acho que o Dr. Tadeu vai ficar rico, Jorge Tadeu, que toda vez que marca programa com ele não vem, deve estar ganhando muito dinheiro. Porque, pô, toda vez que eu marco programa com ele aqui, ele não vem, deu uma emergência, eu acho que, pô, ele vai ficar rico. Então, Jorge, você tem que pagar o tertúlia para mim e para o Clemente aqui, entendeu? Pagar um tertúlia, já que você está ganhando muito, não está com tempo de vir aqui, paga um almoço tertúlia para o Clemente e para o Filete, porque a gente fez a tua parte aqui, né, Clemente? Não é isso? É, exatamente, nós compensamos a ausência dele, então tá aí, né? Aí, queria mandar um abraço para o Evanandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaporte, e hoje ele convida a TV Com, apresentador do programa Eduardo Filete. Pensei que era Augusto Capô de Casa, que eu estava substituindo aqui. Eu sou interino, né? Não, eu sou interino. Você é um interino definitivo. Então, porque... Não. Então aqui, é para o Augusto Capô de Casa, veio meu nome, para todos os funcionários da TV Com. A Gisele, o Reale, a Daiane, para todos os funcionários da TV Com. A diretoria do Sindaporte tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de comemoração dos 83 anos da fundação dessa entidade sindical. A cerimônia será hoje, dia 16 de maio, às 7h30 na sede social, tá? Então, grande aqui, Cirino. Cirino. Parabéns aí por essa inauguração, tá nervoso, né? Com o Tite. Tá nervoso com o Tite, falou que o Cássio é frangueiro. O gigante do Parque São Jorge, que salvou o Cruz no Mundial, virou frangueiro, diz que tá gordo, Cirino. Cirino não perdoa, não. Não, o Cirino bate forte. Mas parabéns, viu, Cirino? Por mais essa conquista aí. Você sempre batalhador, né? A saudade dele aqui, já fiz alguns programas com ele. Sexta-feira veio o Macaé aqui também. O Macaé disse que veio. O Macaé é outro que às vezes dá um furinho com a gente também, né? Mas diz que o Macaé vem nessa sexta-feira, vai trazer um vereador de Cubatão para falar também, né? Então, esperamos o Macaé aqui na sexta-feira. O Macaé que deve estar hoje lá com o Evanandi, né? Para comemorar os 83 anos do Sindaporte, né? Bom, Clemente, já falamos sobre o Temer com a reunião dos sindicalistas, já falamos da corrida dos 10 quilômetros, já falamos da calamidade pública do Hospital de Cubatão, que já passou de calamidade para alerta, né, com os 3 milhões que o governo federal mandou. Já mandamos um abraço para a Mariluce Canelas, Dr. Mário, para o Durval Capfilho e a Valquíria, que são os colunistas sociais que cobriram a festa do Augusto, né? Então vamos falar agora dos apoiadores, né? Falamos da morte do Calbi Peixoto, esse grande cantor que nos deixou com 85 anos, 60, mais que 50 de carreira, né? Acho que 60 de carreira, né? Carreira, mais então, de 60. Já falamos disso, já falamos do problemas das operadoras que estão pedindo para os médicos solicitar muitos exames, né? Daqui a pouco nós vamos falar de economia. O Clemente gosta muito de economia, é sempre bom bater papo com o Clemente sobre economia. Nós vamos falar sobre economia, produtividade daqui a pouquinho. Vou mandar um abraço pro pessoal do OSAM, Plano de Assistência Familiar, né? Ligar para 3228 8000, OSAM, mais que 500 mil pessoas na região tem OSAM. Faça com o meu amigo Cirino, que tem OSAM, né? OSAM, Plano de Assistência Familiar, www.osam.com.br. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, olha lá, comidas deliciosas, né? Outro dia eu fui aí, encontrei o Dr. Al, Dr. Eugênio Manovaz, Dr. Armando. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Então, ali ao lado da Unisanta, né? E em frente ao Supercentro Boqueirão, né? Comidas maravilhosas aí, tudo feito na hora, bacana. Manda um abraço pro Nelson lá,
Nelson São Paulino e pro Paulo Corintiano, né? Paulo Corintiano, fanático. Aproveitar e mandar um abraço pro Leitão, meu amigo do Forno de Ouro também, que são meio sócios, todo mundo lá. O Leitão, que é um santista roxo aí. Um abraço pro Leitão. Do Forno de Ouro da Pedro Lessa também, que é amigo do Paulo. Já teve sociedade com o Paulo, com o Nelson. É tudo junto, tudo misturado, né? Tudo misturado. Ô Clemente, gosto muito de falar com você sobre produtividade, né? Você tem uma empresa de saúde, talvez uma que tenha um dos melhores equipamentos do país, da América do Sul. Eu vi outro dia numa revista que você tem aparelhos aí que quase poucos lugares, nem em São Paulo, existem esse aparelho, ou se existem um ou dois similares aos seus, né? E comparando Santos, a Baixada com 1,5 milhão de habitantes, com São Paulo e ABC com 25 milhões de habitantes, né? O poder aquisitivo de Santos, logicamente, é menor, mas você conseguiu trazer aparelhos de última geração para cá. E você fala muito de produtividade, de economia. Como é que é a produtividade do trabalhador brasileiro comparado com outros trabalhadores da América do Sul e do mundo? É muito baixa, né? Nós temos um problema muito sério aí, e isso também é um entrave para o crescimento econômico, para o desenvolvimento do país. O Brasil é um país pouco competitivo. E um dos fatores importantes, claro, você tem impostos, né? A burocracia encarece, o juro alto encarece, o crédito escasso e caro encarece. Então, tudo isso são fatores ruins. Mas existe um fator que é muito importante e que nós podemos corrigir rapidamente se nós partirmos para a educação. Eu acho que o negócio tudo acaba sendo educação. Um fator é o próprio cultural, né? Já existe uma estatística, inclusive de fora do Brasil, uma estatística de uma empresa americana que fez isso aí, diz que o brasileiro perde de 20% a 25% do tempo dele com coisas não relacionadas ao trabalho. E aí vai a conversa paralela, o contar novela, o ver o WhatsApp da vida, o celular, mandar mensagem. Demais, hein? Tá demais o WhatsApp, hein? Então, 1/4 do tempo, ele trabalha 8 horas, né? Então, na verdade, ele não trabalha 8 horas, ele trabalha 2 horas, já foi perdido com esse tipo de coisa. Então, isso encarece muito, né? O segundo fator importante é o despreparo. Aqui nós não temos, isso é geral, hein? A produtividade relacionada ao despreparo. Ele não está treinado, não está treinado para aquele tipo de atividade. Estou falando genericamente, tem pessoas que sim, mas muitas não. E isso vale desde nível num comércio, serviços, e sobretudo em nível industrial. As pessoas não estão habilitadas. Tanto é, Filete, que se você pegar em setores tops, né, você pega informática, TI, você tem vaga sobrando, mas não tem gente habilitada para ocupar esse espaço. E assim, em outras situações, onde depende de um conhecimento, de um treinamento, de um curso específico. Então nós estamos muito longe, até de países europeus não muito importantes, né, do ponto de vista econômico, né, mas que tem um treinamento melhor. Talvez a gente seja um dos piores aí, em termos de preparo. As pessoas não estão habilitadas realmente, acham que não necessitam, as empresas às vezes também investem pouco nesse sentido, mas o fato é que, sobretudo esses dois fatores, né, o bate-papo paralelo e a falta de preparo de um curso específico para aquele tipo de atividade, faz com que a gente perca praticamente metade do tempo. Né? E existe um trabalho, eu já falei isso aqui uma vez contigo mesmo. Você e o Dr. Cassione, né? Com relação à produtividade no setor automobilístico, por exemplo, que é um paralelo, na plataforma do Onix, imaginando que a plataforma é a mesma na Europa, nos Estados Unidos, na China e no Brasil. Um americano produz um carro em 18 horas, homem-hora. Na China em 18, na Alemanha em 24, no Brasil 42 horas. Olha só, 18 para a China e Estados Unidos, 42 horas para produzir o mesmo carro no Brasil por uma única pessoa na mesma plataforma. Não é plataforma diferente. Então a produtividade brasileira é menos do que a metade da produtividade americana e chinesa. E quase a metade mesmo
da alemã, que é 24 horas, aqui é 42 horas. Aí põe um monte de imposto aí, no carro sai uma fortuna. Aí é por isso que a gente paga carro caro. Você compra um carro nos Estados Unidos, onde a pessoa ganha, em média, de 5 a 9 vezes mais que um empregado brasileiro, depende do setor, ganha de 5 a 9 vezes mais e consegue produzir o carro pela metade ou um terço do preço do que se paga no Brasil. Com menos impostos também fica mais fácil, né? Com menos imposto, mas muito mais produtividade. Produtividade, lógico. Então, não tem como você andar com as duas coisas juntas. Hoje nós andamos com muito imposto e com baixa produtividade. Ou nós precisamos capacitar pessoal para aumentar a produtividade, para reduzir custo, produzir mais, menos impostos. Aliás, o Henrique Meirelles falou ontem lá no Fantástico, exatamente num primeiro momento é difícil manter impostos, talvez até necessite um ajuste nos impostos, mas que a meta é a redução de impostos para tornar o Brasil um país competitivo. Por quê? Hoje o mundo é globalizado. A gente não consegue mais incrementar a economia simplesmente com a economia interna. É preciso que haja exportações, né? E o mundo todo caminha para isso. Você pega exemplo de exportação, a Alemanha, né? Alemanha, Estados Unidos e China. Primeiramente a China, hoje bate todo mundo. Depois vem a Alemanha e Estados Unidos, praticamente muito próximo. E o Brasil, que já participou com quase 3%, num passado distante, dessa exportação, hoje não chega a 1% da exportação mundial. Ou está próximo disso. A China, na década de 70, ela exportava muito menos que o Brasil. Hoje é incomparável a diferença. Ela exporta quase que só o superávit dela é quase que o que o Brasil exporta no todo. Ou seja, estão dando show, né? Show do show. Ela tem uma reserva. E com isso deixa de comprar produto nosso para exportar para os nossos concorrentes, né? Pois é. Então o Brasil fala, não, exportei... Para os concorrentes, não, para os nossos compradores, desculpa. Quem comprava do Brasil está comprando coisa da China também, né? Ela está tirando nosso espaço, né? Está tirando espaço, porque ela consegue produzir mais barato, mais baixo. Mas também não é só por causa da mão de obra. As pessoas falam, por causa da mão de obra. Não é só. A produtividade é muito alta. Tanto é que eu estava conversando com um amigo meu mesmo. O chinês não olha nem por lado, né? Quando o chinês e japonês, quando eles estão trabalhando, eles ficam naquela disciplina, né? Então a produtividade é muito alta. Eles não ficam pensando, aqui o cara trabalha, pensa não sei o quê, pensa lá, fica no WhatsApp e tal. Não são todos, é evidente, mas nossa cultura. Lá o cara trabalha focado no trabalho, né? Ele foca. Nós estamos falando da China, mas vale para a Alemanha, para a Inglaterra, França, e sobretudo Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu vou estar trabalhando do seu lado. Eu não vou trocar nenhuma palavra contigo, a não ser que as coisas estejam interligadas e eu dependo de você e você de mim. Fora isso, não há conversa no setor trabalho. Não se fala. Vai falar no intervalo. Ou seja, você trabalha efetivamente o número de horas escolhidas. Agora, aqui não, né? Aqui o cara sai do setor dele para falar com a secretária lá na frente, o que vai fazer à noite, não sei o quê. Em vez de falar no intervalo, não, mas aqui é complexo, né? Às vezes o cara sai do setor dele e vai ver o cara tá lá no setor. Mas fui no banheiro lá. Mas tem 2 banheiros aqui? Não, eu fui no banheiro lá porque eu fui conversar com a pessoa lá. Quer dizer, aí já para 10 minutos, já atrapalha a outra pessoa que está trabalhando. Aqui a produtividade tem isso. É do brasileiro mesmo, né? Até combinar a falta por WhatsApp. Né? Eu vou falar um exemplo mesmo. Isso aconteceu na Multimagem, onde a chefe de um determinado setor, chamou a atenção de uma das meninas e realmente teria que ter chamado, porque ela desligou o telefone para não atender o paciente. Simplesmente desligou o telefone. Do setor dela, é isso? Do setor dela. Estava ocupado. Estava ocupado. Então, a menina viu, porque ela está do lado, acabou chamando a atenção. Aí ela falou, porque me chamou a atenção? 8 pessoas combinaram para faltar no dia seguinte em represália à pessoa que chamou a atenção. Aí as 8 faltaram, não. 7 faltaram, uma delas não faltou, achou que poderia ser um risco e denunciou a fraude. Quer dizer, então realmente a gente está muito longe do exemplo do trabalhador. Isso na Multimagem, o cara trabalha sentado, no ar-condicionado, com conforto, quer dizer, não é um trabalho braçal, é um trabalho
O cara tá sentado, ar-condicionado, roupa, tal. Tem uma e assim certa... como eu estou falando da multimagem, isso vale em outras. Isso deve acontecer em todo lugar. Então, é preciso também seriedade no trabalho, né? É preciso isso aí. Eu estou falando isso não é num tom raivoso, não. É num tom de mostrar uma realidade. Eu vim da roça, por exemplo. Eu não tive nada. Na verdade, eu não tive infância rica. Eu fui uma pessoa muito pobre, né? Então, assim, minha casa não tinha nem banheiro, não tinha TV, não tinha geladeira, não tinha absolutamente nada. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Então é o seguinte, não tem como você sair de um patamar para o outro sem trabalho, estudo, dedicação. sem dedicação, sem estudo, né? Então, é importante você ter essa coisa. Eu quero sair do meu meio porque ele é ruim, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que trabalhar um pouco mais, eu tenho que dedicar mais, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que tentar ser o melhor, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar. Senão não sai realmente. Então, se você quer ter sucesso, tem que trabalhar, tem que dedicar, tem que estudar. E a gente fala às vezes, o Sebrae é muito legal nesse sentido, porque ele já põe lá uma etiquetinha. Se você quer montar a sua empresa, porque você quer trabalhar menos do que você trabalha às 8 horas, então não monte. Porque provavelmente ela vai ser fechada nos 2 primeiros anos. Ou então, se prepare para trabalhar 12, 14, 16 horas. Ou então não terá sucesso. Né? Então, tudo na vida tem a ver com esforço, com dedicação. E o Senna, eu gosto muito do exemplo do Senna. Era pessoa rica, pai rico, e ele se dedicava. E o exemplo típico, eu tenho até um vídeo aqui, acho que você já viu também, que é um vídeo do Senna na chuva, numa corrida na Inglaterra, onde ele, na primeira volta, ele passa 4 pilotos de ponta, na primeira volta. Aí fala, mas o Senna... Não é só o dom divino, que é importante sim, e ele tinha, com certeza, mas a dedicação. Quando ele estava no kart, quando chovia, todo mundo recolhia os karts, e ele ia. Se estavam correndo, recolhiam os karts. E os caras não entravam, ele era o contrário. Se chovia, ele continuava, e se ele não estava na corrida, ele saía e ia correr na chuva. Por isso que ele era bom. Ou seja, dedicação. Né? Não dá para comparar, o César Cielo ganhou a Olimpíada, ganhou o Campeonato Mundial, mas treina 10 horas por dia, 12 horas por dia. Não é 2 horas por dia. Né? Então você pode ser inteligente, o japonês é muito mais inteligente, ou o judeu é muito mais inteligente, ou não é, ou o coreano, ou o chinês. Não. Acho que Deus nos criou todos inteligentes e com possibilidades de oportunidades. O que falta é a dedicação. E eles são muito mais dedicados do que nós. E aí está o exemplo do sucesso. Senna falava, para ter sucesso na vida é preciso dedicação total, espírito de equipe, buscar seu último limite e dar o melhor de si próprio. Então vamos seguir o exemplo do Senna. Manda um abraço para o Durval Capfilho, que vai ser homenageado este sábado pelos 50 anos como cirurgião dentista, né? Depois nós vamos passar as informações do local que vai ser essa homenagem para o Durval Capfilho, eu recebi aqui da técnica, né? O Antônio Carlos da Atmas está vendo o programa, o ecologista Nelson Rodrigues, Sérgio Bonavides, o doutor Bonavides, que é jurídico da Câmara de Santos, correndo. Gente boníssima. Correndo o Sérgio, que é o único homem que tem a chave da igreja, correndo nos 10 km da tribuna, tá bem? O Sérgio Bonavides, né? Também só o Paulinho já gosta de vinho, já é assessor parlamentar, um grande assessor em Guarujá, mas já é mais tranquilo, não gosta de correr. Eu falei, Paulinho, ano que vem eu quero te ver aqui, né? Mas o Sérgio e o nosso doutor Bonavides, lá o filho, estão firmes lá na corrida, viu? Estavam ontem lá, correndo muito bem. Eu acho que é importante, algum tipo de atividade física tem que fazer, né? Você faz, eu faço, a atividade pode ser diferente, mas ela tem que existir. Pressão alta, olha, tá aí a pressão alta. Diminui o peso, melhora a pressão alta muito. Diminui o peso, você controla a pressão. Diabetes, olha, outro diabetes. A não ser o diabetes juvenil, né? Porque aí realmente você tem que tomar insulina, é um problema pancreático já desde a infância, não consegue. Mas eu conheço pessoas que controlam o diabetes simplesmente com atividade física, claro. Alimentação. Você tem que regrar a alimentação, mas não toma medicação nenhuma. Colesterol.
Colesterol baixa, com certeza. Triglicéridos melhora, a performance no trabalho melhora, a performance sexual melhora. Humor melhora bastante. Melhora. Tudo melhora. Pode ser uma andada na praia, não andar de shopping, né? Tem que andar, como o Drauzio Varela fala, não andar aquele andar de shopping vendo loja, tem que andar caminhando um passo rápido para valer o trabalho aeróbico, né? Com certeza. E tem uma coisa que a gente acabou não falando, mas que é real. As pessoas que fazem atividade física, elas têm um índice menor de câncer. Mas não é o único fator, mas ele é um fator também muito importante. E o próprio Alzheimer, hoje, eles sabem que a atividade física beneficia, a intelectual também, claro, mas a atividade física beneficia muito consistentemente o paciente que tem tendência para o Alzheimer. Exatamente. Mandar um abraço para o Brito, diretor do Setaporte, mandando um abraço para o Clemente. Obrigado, também a Vera, um grande abraço também. Falou que trazer mais vezes o Clemente, que ele transmite serenidade. Certo? Clemente, obrigado. O programa de hoje está acabando, hoje no dia do Gari. Um abraço para o Gari, uma classe que não é muito bem lembrada, assim, as pessoas não lembram muito, mas contribui com a limpeza urbana, né? O João aqui está reclamando da sujeira de São Vicente. A dona Ruth aqui está falando dos assaltos das pizzarias em São Vicente, que teve um assalto essa semana lá, que um rapaz não reagiu e tomou um tiro, né? Da violência urbana em São Vicente. O Flávio aqui também fala do lixo de São Vicente, assuntos que a gente sempre comenta, né? E o Brito, ele manda umas fotos aqui do cemitério, de um muro, mas ele vai investigar melhor, porque eu fiz uns questionamentos para ele. O Brito do Setaporte, ele vai investigar melhor, porque ele queria saber quanto que gastaram para construir o muro. Eu falei, mas você tem que procurar, ver quem construiu, qual foi a gestão, qual o orçamento, e ele vai pegar mais dados e vai mandar no programa de amanhã ou de quarta-feira. Clemente, um prazer ter você aqui. Obrigado, Filete, obrigado a toda a equipe, a você telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Bom, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço.